à mesa com Cristo, e a gente viu no primeiro domingo que quando você se achega à mesa, você percebe que ali é um lugar de consagração. É impossível conhecer Jesus, é impossível caminhar com Ele sem ansiar viver a consagração, dedicar a sua vida ao reino. Se a sua vida é dedicada aos seus planos e aos seus projetos, isso vai trazer ansiedade, desespero, medo, angústia e um monte de coisas ruins. Ah, Deus, por que o Senhor não muda a minha vida? Talvez quem tenha que mudar seja você. Você precisa parar de se dedicar tanto às suas coisas e dedicar a Deus. O nome disso é consagração. E aí, quando a gente começa a se consagrar, a gente é lembrado de uma outra palavra que a mesa nos chama a viver: a crucificação. Não há consagração sem crucificar a sua vida, sem abrir mão de coisas, sem perder, sem se render. A gente tenta viver um cristianismo que não nos incomode, que seja cômodo, que caiba no nosso dia a dia. Não cabe. Ele vai forçar para que coisas saiam do lugar, para que você mude suas atitudes. Você precisa viver a crucificação. Sem isso, você só está vivendo a religião. Por fim, falamos semana passada que no meio disso tudo a gente é tão confrontado que o nosso coração às vezes fica pesado. E Deus fala assim: olha, eu te perdoo. A grande mensagem do Evangelho é do perdão. E talvez a gente não entenda porque ela confunde a gente. O perdão real, soa como liberalidade. Soa como alguém que tem rédeas frouxas, que não leva tão a sério. Se a gente passar a pensar nas cenas do Evangelho, a gente vê Jesus fazendo coisas que os fariseus não faziam. Pegar uma prostituta e falar: olha, seus pecados estão perdoados. Como assim sem nenhum sermão? Como assim sem encostar ela na parede, brigar e deixar ela de castigo? Jesus perdoa, e o perdão é escandaloso. Por isso que a gente tem dificuldade até de encontrar o perdão em Cristo para os nossos próprios problemas. Jesus fala: olha, eu te perdoo. E a gente conversou bastante domingo passado sobre essa ideia do Deus que nos perdoa, rasga as nossas dívidas, porque por mais que alguém dê sermão, por mais que alguém nos discipline, por mais que a gente seja confrontado e esmagado, a gente não consegue se consertar. E aí Deus tem que falar assim: olha, cara, você não consegue, então vamos deixar para lá. Mas o deixar para lá é um zerar a conta e começar do zero. Não é tudo bem, continua a tua vida do jeito que está. Não é isso que Jesus fala em tempo algum. Eu lembro de uma ilustração no meu tempo de universidade, quando eu tinha muito contato com a cruzada estudantil, que eu nunca mais esqueci. O fundador, o Bill Bright, ele fala que ele conta o exemplo dele, que ele viajou para outro país para dar uma palestra, e aí ele começou a dirigir o carro e de repente ele entrou na contramão. E ele falou que as pessoas buzinavam e tal, e falou: cara, você está na contramão. E todo mundo gritava com ele. E ele dizia assim: pô, eu sabia que eu estava na contramão, o que eu não sabia era como resolver aquilo. Então a igreja às vezes para aqui, gritando que a gente está na contramão. Quem está na contramão sabe que está. Quem caminha com Cristo sabe em que ruas que você pega que você está na contramão. Você não precisa que alguém esfregue isso na sua cara. E ele diz: olha, o que me ajudou é quando um guarda percebeu que eu era estrangeiro, chegou até mim e me ensinou a mudar. O que a gente precisa é de uma comunidade que seja menos crítica, menos acusadora e mais educadora e mais discipuladora. Pega alguém que está na contramão e traz para o caminho certo. E para isso a gente precisa caminhar junto com Cristo e junto uns com os outros. E por isso, hoje a gente termina falando de esperança. Porque quando a gente só fala do perdão, algumas pessoas que não entenderam muito bem o Evangelho, ou que ainda não vivem uma intimidade com Cristo nesse nível de maturidade, vão pensar que a gente só precisa do perdão. O perdão é só parte da resposta.
Porque se você só tem o perdão, você vai continuar no teu caminho. Você precisa ter uma direção, e a esperança te dá direção. A esperança diz, continua, não acabou. Por isso a gente quer encerrar falando sobre esperança. E eu quero fazer algumas perguntas para você, para a gente voltar para o nosso texto de Mateus 26, de 26 a 29. Quero que você responda para você mesmo. Primeira pergunta, você tem esperança? Quando você pensa na sua vida, nos problemas que estão diante de você, você tem esperança? E a pergunta óbvia que se segue é, esperança em quê? Em que se baseia a sua esperança? Em que se baseia a sua felicidade? Quando você pensa sobre a satisfação, sobre as possibilidades, sobre as escolhas do caminho à sua frente, qual é a base? O que te motiva e o que te sustenta? Por exemplo, quando as coisas vão mal, em que o seu coração se firma? Quando está tudo dando errado, você entrega os pontos e fala, cara, não tem jeito, eu não consigo. As áreas da minha vida estão desmoronando e eu não sei o que fazer. E a gente vai trabalhar um pouco sobre a nossa reação a esse mundo caído. A gente precisa ir até Cristo. Ele precisa ser o nosso sustento e a nossa esperança. Então vamos ler de novo, Mateus 26, de 26 a 29, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Eu vou ler de novo o verso 29, que é onde a gente vai basear a nossa caminhada de hoje. E digo-vos desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A gente está repetindo esses textos todos os domingos, e eu tenho me preocupado muito na ideia prática, mas por mais que a gente trabalhe de maneira prática, algumas ideias, alguns conceitos teológicos ficam confusos no nosso coração. Por exemplo, quando Jesus fala assim, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, comei e bebei dele todos. Por mais que a gente não dê muita atenção a isso, causa estranheza, não causa? É aquela explicação que às vezes a gente ouve e não fica tão forte no nosso coração e a gente segue adiante. E eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. O que Jesus realmente quer dizer quando ele fala, comei e bebei dele todos? Isso é o meu corpo e o meu sangue. Por que Jesus está dizendo isso? De fato, naquele pão e naquele suco de uva, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo está presente? O que você acha? Pensa um pouquinho aí. Porque Jesus disse isso com um intuito. Primeira percepção que eu acho que a gente precisa ter de maneira sólida, eu já falei algumas vezes aqui, é que Jesus claramente está fazendo uma comparação. Porque quando a gente lembra de outras palavras de Jesus, ele já fez isso. Por exemplo, ele fala assim, eu sou a videira. Ninguém fica imaginando Jesus como, será que realmente ele é uma árvore? Uma planta que... Ninguém pensa nisso. Quando ele fala assim, eu sou a porta. Você pensa que ele está dizendo, não, ele é uma porta. Então Jesus é uma porta parada em algum lugar. Você pensa nisso? E por que aqui você vai pensar que ele é um pedaço de pão? Obviamente, como nas outras ilustrações, ele está querendo trazer a gente para uma revelação, para uma perspectiva que a gente não teria sem essa comparação. A comparação ajuda a gente a entender algumas coisas. E para mim, o que ele está dizendo de mais forte nisso que ele fala é nos chamar para viver uma realidade profunda com ele. Porque o corpo dele estava ali presente, ele estava falando. Então, quando ele diz, comam e bebam do meu corpo, ele está dizendo, olha, nós vamos ser uma coisa só.
vocês podem participar da realidade da minha vida. As coisas que estão acontecendo aqui, que vão acontecer, não são algo separados de você. É algo que diz respeito a você. E você tem parte nisso. Você precisa pegar desse pão e comer. Você precisa pegar desse sangue e beber para que isso seja realidade na sua vida. Porque se você vem todos os domingos à igreja, sem que Cristo seja uma realidade presente no seu coração e no seu dia a dia, você não está vivendo o cristianismo em sua essência. Jesus está dizendo, olha, comam e bebam. Isso vai firmar uma nova aliança entre mim e vocês, entre Deus e os homens. Uma aliança não mais baseada na sua capacidade de viver a expectativa de Deus, as suas leis e as suas promessas, mas baseada no que Deus pode fazer na sua vida. E de maneira muito clara para mim, Jesus está nos chamando a viver uma realidade que se expande em quem nós somos e no que nós fazemos. Porque se eu comi e bebi do corpo dele, eu lembrei agora, se eu não me engano, está marcado para junho, a gente vai estudar aquele livro O Discípulo, e ele, em algum capítulo, ele fala da cena de Apocalipse, Jesus falando assim, vocês não são nem quente nem frio. E por que vocês não são nem quente nem frio? Eu estou a ponto de vomitar vocês. Essa ideia de que algo que fazia parte de você, ou deveria fazer, sai. É uma imagem forte. Que, mais uma vez, fala desse processo de envolvimento, de ser um só. De viver uma vida que é comunitária, que é do reino, que não é individual, não é egoísta, é mais do que o que eu decido e o que eu quero. Você está percebendo essa caminhada? E aí, toda a história, toda a ideia de perdão dos pecados, de nova vida, de esperança, isso passa a ser apontado e aplicado no que eu vivo. A fé não é algo particular que eu vivo no meu coração e que ninguém tem nada a ver com isso, não. É algo que todo mundo tem a ver, porque é uma mensagem tão poderosa que mudou a minha vida e pode mudar a vida das pessoas que estão lá fora. Cristo passa a habitar em mim de tal maneira que quando as pessoas me olham, deveriam ver Cristo. Eu sou o Cristo que elas vão ver em primeiro lugar. Eu sou o Evangelho que elas vão conhecer na prática. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Ele nos chama a viver. E eu acho interessante perceber, mais uma vez, a conjuntura, porque Jesus estava prestes a viver algo muito duro. Se a gente for parar para pensar, Ele está dizendo, nessa ceia, que Ele sabia da crucificação, nessa ceia Ele está dizendo, olha, e aí a gente entra no versículo 29 e aplica isso que a gente está falando, olha, aconteça o que acontecer, venha o que vier pela frente. Ele sabia o que era. Crucificação, ressurreição, tudo que ele iria sofrer. Venha o que vier pela frente. Jesus está dizendo, essa não é a última ceia. Isso aqui não é o fim. Esse não é o ponto final da história. Eu vou marcar um novo encontro com vocês. Eu não quero que isso acabe aqui. Por isso, no verso 29, de maneira muito forte, ele diz, digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo com vocês. E eu fico imaginando Deus falando isso para mim. Olha, eu anseio me encontrar de novo com vocês. Eu anseio estar de novo com vocês e participar dessas coisas. E aí, a gente chega ao ponto, Jesus diz que esse reencontro, ou pelo menos ele sabe que esse reencontro custaria a sua própria vida. Porque reencontrar de novo com a gente significa ele abrir mão de si mesmo. E falar, olha, eu vou para a cruz, eu não vou deixar que esse cálice passe de mim, eu vou bebê-lo até o final. Porque eu quero reencontrar-me com cada um de vocês. Eu quero viver essa comunhão de novo. E Jesus faz essa expectativa crescer no coração dos seus discípulos e no nosso também.
E aí eu fico pensando o quanto essa ceia, o quanto a comunhão que a gente todo mês celebra, ela não aponta só para trás. A gente está acostumado a pensar na comunhão como algo que aponta para trás. Jesus morreu por mim, ele perdoou os meus pecados. Algo grandioso foi feito, eu fui livre do pecado. Toda a escravidão que o pecado me sujeita não está mais sujeita a mim. Jesus venceu a morte. Jesus quebrou o poder do pecado sobre a minha vida. Isso já seria muita coisa, mas como é bom e como é forte, como é poderoso a gente pensar que a comunhão também aponta para frente, para o que há de se concretizar, uma expectativa de que Deus vai voltar e que o que a gente vive hoje ainda não é tudo que a gente tem para viver. Uma vez perdoados, a gente precisa ser relembrado que a história não acabou. Jesus não nos chama a reencontrarmos todos os domingos na igreja para a gente receber bênçãos, embora Ele nos dê, para a gente ser cheio de motivação e esperança, embora essas coisas aconteçam. Mas principalmente para a gente lembrar que a história não diz respeito só a mim. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, é isso? Isso. Diz assim: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, é o versículo do mês que a gente está usando, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você já parou para pensar o quanto a ceia diz respeito a algo futuro e algo passado, e sustenta o presente por causa disso? Eu sei o que Jesus fez na cruz, e eu sei para onde isso aponta, para onde Jesus está me levando. Ao participar da ceia, a gente precisa entender que a gente está alimentando a nossa esperança, a nossa expectativa de reencontro real com Cristo. E aí a gente percebe que as últimas palavras de Jesus nos fazem perceber de maneira mais clara o reino de Deus. Mesmo sabendo que ele seria julgado pelo Sinédrio, iria carregar uma cruz até o Getsêmani, iria ser crucificado, ia ser humilhado, ia ser maltratado. Ele sabia que a cruz não era o ponto final, nem só a derrota, mas era, na verdade, o ponto de transformação que nos levaria à glória. Transformaria toda a nossa expectativa e percepção de vida. A gente também, irmãos, não pode parar na cruz. É necessário que a gente siga até o trono. E eu sei que você já deve ter ouvido muito a respeito dessas coisas que eu estou falando, mas o quanto no nosso dia a dia a gente percebe que existe uma história futura que Deus está escrevendo e da qual nós estamos participando. Que o fim da linha não é a cruz, que o reino é maior do que o que eu vivo. Aí quando você pensa na sua vida, vamos voltar, o que tira a sua esperança? A gente vai falando que dá esperança, o que tira? Aí você pensa assim, vamos lá, me ajuda aí. Palavras, eu quero que vocês me ajudem com palavras. O que tira a sua esperança? Uma palavra só. Desemprego. Só. Doença. Que mais? Cair. Tristeza. Machucar. Desrespeito. Afronta. Que mais? Mentira. Vamos, gente. O que tira a sua esperança? O que mexe com você? O que te deixa no chão? Injustiça. Fofoca. Eu não ouvi. Raiva. Vamos, gente, as crianças estão participando mais que vocês. Ah, tá todo mundo cheio de esperança, né? Vocês nem sabem o que é isso. Desesperança. Isso aí não é para vocês. Só lá na igreja da França, né? Eu quero ouvir. Vamos. Ódio. É o quê? Ingratidão, traição, medo, inveja, rede social. Fale, Rodrigo. O quê?
rancor. A gente pode continuar aqui, mas percebe quantas coisas tiram a nossa esperança? E parece que é um grande exército e que faz muito bem o seu trabalho. Porque a gente vive dias sem esperança. Quando a gente sai por essas portas, o nosso coração já dói, já pesa. Porque viver a semana que cada um de nós vive é pesado. Problemas no trabalho, problemas com vizinhos, problemas na família, seja de embates entre pessoas, seja de fofocas, coisas que não foram muito bem entendidas, sejam de dificuldades, escassez. E aí a gente queria ter uma luva que mudasse o nosso destino, né? Fosse estalar o dedo e tudo mudaria, pessoas difíceis desapareceriam, problemas sumiriam da sua frente. E é tão bom viver esse universo. Ele enche o nosso coração de expectativas e fantasias, mas a gente precisa entrar na realidade. Não foi isso que Deus planejou. As lutas também não são exatamente o plano de Deus, porque Ele planejou um mundo perfeito no qual o pecado entrou por nossa escolha, por nossa vontade. E hoje, diante de nós, as nossas escolhas talvez ainda sejam o que afasta de nós um plano perfeito. Irmãos, para mim, de todas as conversas que eu tenho com as pessoas, tentando ajudá-las a resolver suas vidas e se aproximar de Deus, se eu pudesse resumir uma questão que faz a grande diferença, ou que muda os destinos, são as nossas escolhas. Elas são péssimas. A gente, parece assim tão lógico eu olhando de fora. Como é que você está escolhendo isso? Você não está vendo? É como aqueles filmes assim, tem uma estrada toda iluminada e tem outra toda escura e sombria. E aí a mulher do filme, sozinha, solitária de noite, naquela música de terror tocando no fundo, ela escolhe entrar pelo caminho escuro. Mas por que você está indo aí? A gente repete essas escolhas todos os dias. O pecado faz com que a gente seja tão cego, que a gente não perceba, que a gente traz para a nossa vida desesperança. E a gente pede para Deus mudar coisas que estão a nosso alcance. As escolhas que a gente faz, as percepções que a gente tem da vida, trazem a desesperança. O que está no centro do seu coração? O que você trabalha todos os dias para buscar? O que te motiva? O que faz você se encher de força para fazer coisas? Irmãos, se a gente for ser bem sincero, a gente está em busca de dinheiro, de construir uma fortaleza que nos garanta segurança e paz. E cada um constrói a sua fortaleza com material que julga ter à mão, seja dinheiro, seja bom emprego, seja pessoas ao seu redor. E a gente esquece que essas coisas são um castelo de areia, que desmorona fácil. Mas quando desmorona, a gente fica surpreso. Meu Deus! É como quem constrói um castelo de areia à beira das ondas. Todo mundo sabe que a onda vai chegar, mas você se ilude ou se deixa cegar achando que essas ondas não vêm. Sobre o que está construído o seu castelo? Sobre o que você tem construído a sua vida? Quando você vira para mim e fala que não tem tempo para ler a sua Bíblia, para caminhar com Deus, para viver um relacionamento real, você está construindo um castelo de areia. Porque você tem tempo para todas as outras coisas. Você investe a sua vida em todas as outras coisas. Deus é o único que pode te dar segurança. É o único que pode manter e te dar a esperança real. E olha só que legal, irmãos. A esperança é o que pode mudar a nossa vida de fato. Vou pedir para o Davidson ajudar a gente. Colossenses capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia se quiser. Colossenses 1, de 3 a 6, diz assim. Preste atenção no texto, que ele vai falar sobre a esperança e o que ela faz. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo sobre a igreja de Colossos. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Para aí. Então, Paulo está dando graças a Deus quando ele ora pela igreja, porque ele ouve que a igreja é uma igreja péssima. Não, é uma ótima igreja.
A igreja tem uma fé em Cristo Jesus e um amor com os santos, com os crentes, que é algo a ser elogiado, algo que merece palmas. Mas por que essa igreja tem esse amor e essa fé? Verso 5 vai dizer: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus, na verdade. Não sei se você entendeu completamente o versículo, você pode reler em casa, Colossenses 1, de 3 a 6, mas Paulo está falando que o que é o motivador, o que leva a igreja a ter fé e amar um ao outro é a esperança. Eu quero te colocar para pensar um pouquinho. Por que a esperança constrói a nossa fé e o amor uns pelos outros? Eu quero ouvir respostas. O que você acha? Por que ele vai dizer que a esperança que está preservada, a esperança da vida eterna, é aquilo que faz a igreja ser uma igreja exemplar? Por quê? Você tem uma ideia? Vocês não vão deixar as crianças responder, né? Elas vão responder se vocês demorarem muito. Presta atenção um pouquinho. Eu vou caminhar com você para que essa resposta cresça. Jesus lá na mesa, quando ele fala, olha, eu não vou beber de novo, não vou celebrar essa ceia, não vou beber vinho de novo até que eu celebre com vocês lá no reino. Jesus está dizendo para nós, para aqueles homens, o seguinte: fiquem em paz, prossigam no caminho, porque a história não termina com a minha morte. Nós ainda vamos celebrar juntos no reino de Deus. O que isso muda? Quando você ouve assim, olha, é verdade que eles não entenderam nada ali na hora. Eles ainda estavam perdidos, tentando saber quem era o traidor. Ainda estavam voando, viajando na maionese. Mas quando o Espírito Santo cai sobre eles, a perspectiva de vida muda. Porque homens amedrontados, acuados pelas circunstâncias, que tinham medo de perder sua própria vida, que não sabiam o que fazer, queriam voltar a pescar, que já outros estavam retomando a sua vida, indo pelo caminho de Emaús. Um grupo que ficou destroçado pela desesperança, de repente vira a chave. Entende que há uma história maior acontecendo. E eles eles se transformam, de repente, num grupo que estava disposto a sacrificar a sua própria vida para que a mensagem de esperança alcançasse outros. A esperança faz isso. Quando eles falam, peraí, Jesus não morreu, a história não acabou. A desesperança fez eles serem covardes, medrosos e voltarem a olhar para si mesmos. A esperança abriu o seu olhar. Fez com que eles falassem, espera aí, a vida não é só a gente. A vida não é o que acontece aqui em Jerusalém. Há pessoas lá fora que precisam conhecer a grande história. E agora a gente percebe que a nossa história faz parte da grande história. A minha vida não é uma história separada. Ela está inserida na grande história da esperança do mundo. Num mundo que está caminhando não para a destruição, como os meus olhos dizem, como o meu coração diz. Agora eu posso viver diferente, porque tudo isso que eu vejo, tudo isso que meu coração sente, não é toda a história. A desesperança me jogou num canto escuro, mas a esperança me faz enfrentar todas essas coisas. A esperança me faz ter fé num Deus que vai mudar a minha vida. A esperança me faz querer amar cada um de vocês, porque se vocês me frustram, se vocês me ferem, se vocês não agem como eu esperava que vocês agissem, Deus está agindo na nossa vida. A gente é família de Deus. Percebe o que a esperança faz? E eu temo, irmãos, que hoje a igreja viva muito mais a desesperança, com medo, acuado, tomando os baques de tudo aquilo que a gente falou. O medo, o desemprego, o rancor, as feridas, tudo isso vai nos fazendo dar passos para trás.
quando há uma história para ser vivida, uma grande história. E eu quero viver a minha história somente, porque o pecado me faz concentrar apenas em mim. Eu quero saber se eu tenho um bom emprego. Eu quero saber se eu tenho segurança. Eu quero saber se eu vou ter sucesso. E aí eu torço a fé e torço o cristianismo para ser algo que me sirva, que mude a minha história pessoal e ponto. E não é nada disso. Enquanto eu vivo uma história pessoal solitária e egoísta, eu vivo com medo, eu vivo a insegurança, a desesperança enche meu coração e me mata e me destrói. Volto a perguntar para você, qual é a sua esperança? Aonde está o seu coração? Jesus fala, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. E não se engane, irmãos, eu falei semana passada isso, uma pessoa que se dedica a se afastar de Deus, ou não liga muito para viver essa história com Deus, ela não deixa só de ser um religioso, ou de participar de uma instituição religiosa, é mais profundo. Porque a vida de fé tem a ver com um grupo, uma comunidade, uma família imperfeita, destruída e manchada e marcada pelo pecado, mas que no seu coração pulsa a esperança. E essa esperança contamina. E nos dias em que eu estiver sofrendo e eu estou mal, há alguém que está bem, que vai chegar perto de mim e vai me levantar. Quanto mais eu me afasto de Deus e me afasto da igreja, eu me afasto da grande história. E quando eu me afasto da grande história, eu me afasto da esperança. Eu posso até ter esperanças num dia, num político, num partido, ou no que for. E todos nós sabemos, seja o que você escolheu, que todos eles causam desesperança. Todos eles falham. A gente só compara. O meu é menos pior do que o seu. Só que lá na frente o seu também vai te frustrar. Porque o pecado faz isso. Ele destruiu o mundo. Ele destruiu quem poderíamos ser. Ele destruiu o que a sociedade poderia ser. A igreja precisa ser um rascunho disso. Do que poderia ser o mundo quando Deus está no meio. De como pode ser as nossas relações quando Deus faz parte do que vivemos. Eu fico pensando muito sobre a nossa realidade, irmãos. Eu sei que ela é dura, mas eu preciso gritar e falar todos os dias. O que a gente está fazendo com a nossa fé? Por que ela não dá certo? É porque a gente ainda quer que ela se adapte a nós. E a gente não aceita nos adaptar a ela. A gente inverte a relação. Eu quero que Deus faça o que eu quero. Eu quero que a igreja e o cristianismo caibam na minha expectativa de mundo. E ao contrário, Jesus fala, para! Todas essas coisas te machucam, te fazem escolher coisas ruins. Se rende, abre mão. Aprende a seguir o projeto de Deus. A igreja vai te ajudar nisso. Vai te ajudar, inclusive, quando você for ferido, machucado, quando ela não for o que você sonha. Ela faz parte de tudo que Deus faz na sua vida. Ela também não é perfeita como você também não é. E aí eu fico lembrando, eu acho que é algo que a gente precisa destacar, e até abrindo um pouco o meu coração, o quanto a gente vai entrando no mês do lar. E, gente, que crise que é o mês do lar. Quando a gente fala assim, mês da família, caramba, eu penso em cada um de vocês, irmãos. Eu penso o quanto falar de família, ao invés de encher o nosso coração de esperança, machuca a gente. Não é? Que loucura. Falar de família machuca, e eu fico lembrando as situações que a gente vive hoje e que a vida nos levou a viver, e o quanto falar de uma família perfeita parece doer. E eu sempre oro para que esse mês seja pleno. Ele mude a nossa caminhada. Ele, ao invés de nos machucar, ele nos conduz a um bom lugar. E eu tenho a certeza disso. Assim, é o mês que eu mais tenho cuidado no que eu vou dizer e como eu vou dizer. Porque eu sei que falar de família é delicado desde o início. Entrou o pecado no mundo, pronto, irmão. O projeto já se desfez. Mas a gente precisa ter uma direção. Mas o que eu acho mais gritante, irmãos,
eu como pastor, eu acho isso tão gritante, porque é aquela coisa que você sabe, é certo, é batata. Sempre quando a gente vai entrando no meio da família, começam as crises a piorarem. Eu falo assim, meu Deus, agora que eu vou falar de família, parece que as famílias da igreja pioram. É quando as pessoas mais vêm falar comigo e já chutando balde. Se eu for olhar para trás, eu acho que eu tenho até um calendário mental das maiores crises terem acontecido nessa época. E para mim tem algo espiritual muito sério. Porque o diabo quer declarar com todas as palavras que o projeto de Deus é um projeto falido. E que acreditar na forma como Deus estabelece o casamento, a caminhada, a vida, o relacionamento, é uma furada. Não dá certo nem para a igreja. E para mim, fica claro que o o diabo está dizendo é, olha, a história acabou lá na cruz. Você já foi perdoado, mas agora faz o possível aí com o que você tem. Porque ninguém vai vir mudar a sua história. Ninguém vai vir arrumar as coisas que estão bagunçadas. Ninguém vai vir consertar um coração que já está torto. Esquece. Desiste dessa história, finge que você acredita e toca o barco. E aí eu fico pensando, a gente às vezes começa a trabalhar, vamos oferecer palestras, encontros, retiros, eventos, vamos tentar ajudar as pessoas a saber como é que se cuida dos filhos, como é que se respeita os pais, como é que o casamento se mantém. Parece que a gente desaprendeu tudo. Mas eu tenho uma ideia que eu tenho repetido e eu volto nela. Eu acho que o centro disso tudo está no fato de a gente ser ou não ser cristão. O que um bom cristão faria? Essa é a grande pergunta. O que como um bom cristão viveria a sua vida? Como é que ele trataria o seu marido? Como é que ele trataria a sua esposa? Como é que ele trataria o seu filho? Como é que ele trataria os seus pais? Como ele se relacionaria com os seus vizinhos? Como ele trataria aquele colega de trabalho? Como ele seria no meio das confusões que a vida aparece? Porque o mundo está quebrado. A gente não vive um projeto perfeito. O pecado faz isso todo dia, ele esfrega na nossa cara como as coisas não funcionam bem. E por mais que a gente tente ser um bom cristão, irmãos, eu acho que a gente começa a ver essas coisas e tomar essas pancadas na cara e falar, tá bom. Eu acho que o jeito de Deus precisa de uma ajuda. Não é assim que a gente pensa? Eu vou seguir, isso aqui parece ser legal, mas isso aqui eu vou adaptar. Isso aqui eu não vou fingir que eu não ouvi. Essa parte aqui, isso aqui é Antigo Testamento, isso aqui é do tempo lá, 2000 anos atrás com Jesus. E aí a gente cria um cristianismo confuso, no qual a gente estabelece regras. A gente inventa o quinto evangelho, né? Que é o nosso evangelho pessoal. E no final a gente se torna como todas as pessoas que estão lá fora. Pessoas que tentam ser morais, éticas, decentes, mas que não estão dispostas a viver uma radicalidade, a seguir um plano já estabelecido. E aí, irmãos, é aí que eu quero chegar, já concluindo, eu sempre falo muito, eu acho que a esperança muda tudo isso. A desesperança traz a gente aqui. Cara, quem vai mudar meu filho? Quem vai entrar no coração da minha filha? Quem é que vai chegar e mudar a cabeça do meu marido? Quem vai mudar o jeito da minha esposa? Ninguém. E aí você se entrega à desesperança, porque você briga, você confronta, você quebra o pau, você bota de castigo, você acusa, mas nada resolveu. O que a gente faz? A gente se entrega à desesperança. Há uma desesperança passiva. A gente inventa isso, né? Uma esperança passiva. A gente acredita, mas vamos ficar aqui parado. Por quê? Vou fazer o que da vida? Eu quero que você saia daqui com essa informação. A esperança diz exatamente isso.
apesar de tudo estar ruim, as coisas serão transformadas. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando você olha ao teu redor, tudo está ruim, mas as coisas vão ser transformadas por alguém maior do que esse mundo quebrado. E aí quando a gente lembra desses filmes de fantasia, que a gente está tão empolgado em participar, em ver, em acompanhar, como é legal, né? Parece que a história está acabada. Os heróis ou o herói está lá no fim da linha, o vilão está vencendo, e de repente, do nada, surge um novo exército, ou o herói toma um novo fôlego e ele vira o jogo. E a gente chega a chorar nas salas de cinema, a gente chega a gritar e o pessoal bate palma. Ei! Como é bom viver a esperança. Irmãos, sabe o que me chocou pensando nessas coisas? A gente deixou de ter Jesus como nosso herói. A gente não acredita que ele possa mudar alguma coisa. A verdade é que a gente deixou de ter fé na transformação sobrenatural de Deus na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. E eu confesso, irmãos, eu faço parte disso. Quantas vezes eu tento falar, não dá, vou desistir. Porque a minha esperança está focada no que eu posso fazer. A gente tem um herói de verdade. E aí, as mudanças, as situações podem ser transformadas. Talvez não como eu quero, nem quando eu quero, mas será ainda melhor se eu aprender a confiar. Sabe o que é melhor disso tudo? Sabe o que é melhor disso tudo, irmãos? Vergonhoso, mas esperançoso. Jesus fala assim: basta ter a fé como um grão de mostarda. Eu acho que a minha fé não passa muito disso. Mas eu tenho fé. Porque se Jesus falou que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode transportar montanhas, a minha montanha pode se mover. E a sua também. Eu quero te convidar hoje a fechar esse domingo com esperança. Olha para tudo que tem diante de você. Nada disso é páreo para o poder de Cristo. E Ele jamais desistiu da sua vida. Mas Ele está te chamando hoje a se render. Ele tem o seu tempo e a sua maneira de fazer as coisas. Coloque as coisas diante dEle. Meu desafio para você é que você, todos os dias, especialmente essa semana, antes de levantar da cama, gaste uns 2 minutos pensando no seu dia. Faça esse exercício. Todos os dias, antes de levantar da cama, gaste uns 2 minutos pensando no seu dia. Faz uma imagem mental das coisas que você tem para viver. E como o seu dia pode ser diferente se Deus estiver no controle. Eu quero que você pense no seu dia e fale para você mesmo o que pode ser diferente se Deus estiver no controle. E aí o exercício não acaba aí, não. Deixe Deus viver, deixe Ele ser o controle da sua vida. Ainda que você ache que a escolha de Deus seja ruim. E no final do dia, quando você deitar, faça um outro exercício. Feche seus olhos e agradeça a Deus pelas coisas boas que aconteceram. A gente é negativo demais, irmãos. A gente lembra de tudo de ruim, mas a gente não consegue ver as coisas que Deus está fazendo. Por isso a desesperança toma lugar no nosso coração.